Meus amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua amizade. Obrigado por assistir minhas mensagens, obrigado por compartilhar meus vídeos, obrigado por se inscrever no meu canal. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Que o céu hoje se abra para derramar bênçãos sem medida sobre você e a sua casa. Oremos ao nosso Deus, querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Estamos na Tua presença, Senhor, estamos diante de Ti, para Te agradecer por Teu carinho, por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia e por falar conosco, por dirigir a nossa vida. Nesse momento, fale ao nosso coração, dê-nos sabedoria, dê-nos inteligência, dê-nos vontade, Senhor, de Te amar e de Te servir. E que o Espírito Santo hoje abrace a gente como a gente é, como a gente está, mas que Ele faça uma reforma, que Ele faça um milagre em nosso coração, arrancando daí todo o sentimento, todos os desejos de pecado, para que a gente possa glorificar e honrar o Teu nome onde a gente for, para que a gente possa ser a luz do mundo e o sal da terra. Visite as famílias, visite os lares, tenha misericórdia daqueles lares que hoje estão atravessando conflitos e está a ponto de ser desfacelado e destruído. Que a mão do Senhor traga a restauração a essa família. Nós o adoramos, Pai, e te pedimos sabedoria agora para estudar a Tua palavra. O adoramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, abra sua Bíblia no Salmo 51, 1 até o 12. Diz assim: Tem piedade de mim, ó Deus, conforme as tuas misericórdias, conforme a multidão da tua piedade, e por favor apague as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha maldade, limpa-me do meu pecado, porque reconheço os meus delitos, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Senhor, contra ti pequei, e somente contra ti pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de maneira que és justo em me castigares, se assim o desejas. Tu és irrepreensível no teu julgamento. Olhe para mim e veja que eu fui formado em pecado, e em pecado minha mãe me concebeu. Mas tu amas de verdade, tu amas a verdade no íntimo, e no secreto me fizeste compreender a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, e se regozijarão os meus ossos que esmagaste. Oculta o teu rosto dos meus pecados, Senhor. Apaga todas as minhas maldades. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses de diante de ti, nem retires de mim o Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação, e em espírito de nobreza sustenta-me. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Imagina, você e Deus, só você e Deus, no momento a sós. Agora você vai ler o Salmo e você vai colocar seu nome. E você vai ler o Salmo assim, eu vou ler o Salmo aqui, numa nova versão, e vou colocar meu nome agora nesse salmo. E você vai ler esse salmo também, você vai colocando o seu nome nele, tá certo? Salmo 51. Agora eu vou ler numa versão atualizada. Eu li na versão portuguesa, agora eu vou ler na revista e atualizada no Brasil. Aqui diz assim, Salmo 51. Compadece-te de Renivaldo, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, Senhor, apaga todas as transgressões do Renivaldo. Lava o Renivaldo completamente de sua iniquidade, Senhor.
purifique o Renivaldo de todo o seu pecado, pois ele conhece as suas transgressões, e os seus pecados estão sempre diante dele. Ele pecou contra ti, Senhor, foi contra ti somente que Renivaldo pecou, e ele fez o que é mal aos teus olhos, de maneira que tu és justo no teu falar e no teu julgar, tu és puro. E Renivaldo nasceu em pecado, Senhor, e foi em pecado que a sua mãe o concebeu. Eis que te comprazes na verdade, e no íntimo, no recôndito do teu coração, tu o fizeste conhecê-lo em toda a tua sabedoria. Então, nesse momento, Senhor, purifique o Renivaldo de todo o seu pecado. Purifique-o com esopo, e ele ficará limpo. Lave o Renivaldo, e ele ficará mais alvo que a neve. Faze-o ouvir o júbilo e a alegria da tua salvação, para que ele exulte, para que ele tenha alegria, mesmo quando o castigares. Esconde o teu rosto dos pecados do Renivaldo e apaga todas as suas iniquidades. Cria no Renivaldo, ó Deus, um coração puro e renova dentro do Renivaldo um espírito inabalável. Não o expulse da tua presença, Senhor, e nem retire dele o Espírito Santo. Restitui-lhe a alegria da tua salvação e sustenta-o com a destra da tua misericórdia. Então o Renivaldo ensinará aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Amém? Que coisa linda, que coisa maravilhosa a palavra de Deus é. E você pode pegar a Bíblia e fazer dela assim o seu manual. Então você vai pegar o texto da Bíblia e agora você vai começar a copiar esse texto para que ele fale com você. O texto da Bíblia pode falar diretamente com você. Deus quer falar com você e ele vai falar com você através da palavra. Deus está ansioso de conversar contigo, meu irmão. Deus está ansioso de conversar contigo, minha irmã, e ele quer usar a palavra. Existem muitas coisas aqui que a gente pode aprender deste salmo, mas eu quero tirar 3 lições práticas aqui para a nossa jornada, tá bom? Primeira coisa aqui. A primeira coisa é que Davi reconhece que ele não vale nada. Que ele não tem direito sequer estar na presença de Deus. Natan chega para Davi e diz: Davi, havia um homem que tinha muitas ovelhas, que tinha muito gado, que tinha muitos rebanhos, muitas fazendas. E vizinho dele tinha um homem lá com um pedacinho de terra, né? 10 metros de terra, né? 10 por 10. E nesse pedacinho de terra lá, de 10 por 10, ele criava uma ovelha. Ele tinha a sua casinha, ele tinha seus... E um único animal, era uma ovelha. E essa ovelha era tão estimada para aquele homem que ele cuidava daquela ovelha como uma filha. Ela comia no seu prato, bebia no seu copo e dormia na sua cama. Era como uma filha para ele. E o homem rico recebeu uma visita de um amigo e em vez de matar as suas ovelhas, matar as suas reses, seu gado, ele foi lá e tomou à força a ovelhinha do homem pobre e matou e comeu com seu amigo. E Davi olhou para Natan e disse: quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. Veja, a lei na época não dizia que o homem deveria ser morto. Se alguém roubasse uma ovelha de alguém, ele não deveria ser morto. Mas ele deveria pagar, restituir completamente o furtado. E aí Natan olha para ele e diz: Davi, você é esse homem, rapaz. Foi você que fez tudo isso. Deus te deu um reino, Deus te deu todas as mulheres de Saul, Deus te deu todas as mulheres de Israel.
E se isso não fosse, e Deus te deu poder, Deus te deu autoridade, Deus te deu todos os reinos da terra à tua volta, hoje se submetem a você. Você é o Senhor aqui. E se isso fosse pouco, Deus te daria muito mais. E você vai lá e rouba a mulher de Urias. E para piorar, mandou matar Urias. Davi, você é esse homem. E agora Davi, que disse que o homem era digno de morte, diz para Natan: eu pequei. Eu mereço morrer. Eu não valho nada. Essa é a primeira lição do Salmo 51. Davi diz, olha, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu não valho nada. Mas Deus é bom e Deus é misericordioso. Deus poderia ter cumprido a oração de Davi ali, naquele momento. E ter permitido que ele sofresse o castigo da sua transgressão. Porque pelo pecado, pelo adultério, ele já deveria morrer. O adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. E pelo assassinato, a lei era muito clara, que quem mata, morre. Ainda mais na forma como Davi fez. Né? Então ele era digno de morte. Mas Deus, em sua infinita bondade, em seu infinito amor e misericórdia, enviou o profeta para dizer a Davi: eu sei o que você fez. Eu conheço você. Eu conheço a sua vida. Eu conheço os seus caminhos. E meu irmão, minha irmã, Deus está dizendo isso para você hoje. Eu conheço você. Eu sei o que você anda fazendo. Eu sei a vida que você leva. Eu sei os caminhos que você anda. Mas à semelhança de Davi, Deus não enviou o profeta para matar Davi. Deus enviou o profeta para mostrar que Deus está interessado em mudar o teu caminho. Está interessado em mudar o seu caminho, no caso de Davi. Estava interessado em mudar a sua história. Deus ama o pecador. Mas Davi precisava reconhecer a sua situação. Reconhecer o seu estado. Reconhecer a sua vida diante de Deus. E ele diz: eu não valho nada. Veja, ele diz aí, ó: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E ao contrário do que dizem aí, que o primeiro pecado foi sexo, Deus tenha misericórdia, porque essa doutrina é demoníaca. O sexo é uma coisa que Deus criou para ser desfrutada por casal feliz. Davi está dizendo aqui, meus irmãos, é que nós somos pecadores. O que Davi está dizendo é que o pecado realmente é um problema na nossa vida. E que não adianta a gente tentar se lavar. Não adianta a gente tentar consertar a nossa vida. O que Davi podia fazer para consertar o seu erro? Ele tentou fazer para consertar o seu erro. Para consertar o adultério, ele mandou trazer Urias da guerra. E deu um presente para Urias, mandou Urias ir deitar com a mulher. Ele tentou os seus métodos para consertar seu erro. Para consertar seu erro lá, que a mulher engravidou do adultério. Então ele manda o marido se deitar com a mulher diz: não, o filho é de Urias. Né? Lembra de Abraão? Abraão queria consertar o plano de Deus,
Então seguiu o próprio método lá, vamos casar Abraão com H, vamos ter um filho de H e o problema resolvido. Acabou o problema. Então Davi também tentou consertar. Davi também tentou dar um jeitinho, né? Diz aí que o brasileiro tem essa mania, né? De tudo dar um jeitinho. Não, o jeitinho brasileiro não conserta a sua vida espiritual, meu irmão. O jeitinho brasileiro não conserta a sua vida de pecado. Não torna você uma pessoa melhor, não torna você uma pessoa pura, não torna você uma pessoa perfeita. E a oração de Davi aqui nos leva ao segundo ponto. Veja que aqui agora ele vai fazer um pedido a Deus. E esse pedido a Deus tem 3 pontos importantes nesse pedido. Primeiro, ele reconhece quem ele é. Ele é um pecador. E o seu pecado é um problema. E a primeira coisa que ele diz para Deus, versículo 2, né? Lava-me. Lava-me do meu pecado. Lava-me completamente da minha iniquidade. Eu sei o que é certo, eu não consigo fazer o que é certo. Iniquidade, lembra? Que você sabe o que tem que fazer e não faz? Adão e Eva sabiam o que tinham que fazer. Ficar longe da árvore. Sabiam que era um problema tocar na árvore, comer da árvore. E eles simplesmente desobedeceram. Cometeram iniquidade, né? Se afastaram da vontade de Deus. Se separaram de Deus. E aí ele diz, purifica-me do meu pecado. Então quem é que vai purificar Davi do seu pecado? Quem é que vai lavar Davi do seu pecado? Então em Ezequiel, Deus diz que vai aspergir água pura sobre nós. E que vai derramar sobre nós o Espírito Santo, então nós seremos purificados. Quando Deus derrama sobre nós a água pura, quando Deus derrama o Espírito Santo sobre nós, e aqui a água aqui lembra o Espírito Santo, né? Portanto, meus irmãos, é o Espírito Santo que vai realizar a obra na vida de Davi, não é o próprio Davi. Não é eu, não é você, não somos nós quem nos purificamos dos nossos pecados. De jeito nenhum. É Deus que tem que fazer essa obra. Então o primeiro pedido dele é para que Deus lave, para que Deus o purifique do seu pecado. E aí, no versículo 7 ele diz, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O segundo ponto do seu pedido, ele diz agora, eu quero ouvir a tua voz. Verso 9, né? Verso 8. Faça-me ouvir júbilo e alegria, mesmo que o Senhor me castigue, mesmo que eu sofra as consequências da minha transgressão. A segunda coisa aqui, meus irmãos, é ouvir o que Deus está dizendo. Aceitar a repreensão de Deus, aceitar a disciplina. No segundo pedido, na segunda coisa, a segunda lição do pedido de Davi. Primeira coisa, ele reconhece quem ele é. Segunda coisa, ele pede a misericórdia de Deus. Ele pede para Deus fazer uma obra na vida dele. E nesse pedido, ele pede para Deus lavá-lo, para Deus purificá-lo, para Deus apagar seus pecados. Purificá-lo do seu pecado. Tirar dele esse desejo insano de pecar. É Deus que vai colocar essa reforma, esse reavivamento na nossa vida. É Deus que tem que operar em nós o desejo de uma vida transformada, de uma vida de comunhão com Ele. E segundo, desejar ouvir a voz de Deus, né? Voltar a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Davi saía para a guerra e ele tinha comunhão com Deus. Quando a gente lê 1 e 2 Samuel, a gente entende que Davi ele não fazia nada sem pedir orientação de Deus, sem pedir o conselho de Deus. E ele poderia ter feito isso nessa questão de Batseba, mas ele fez questão de fazer isso sozinho. Nesse momento ele abandonou a voz de Deus, dizendo que ele não podia fazer aquilo. Meus amados,
Nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus no meio do burburinho da sociedade moderna e até da pregação moderna. Porque a pregação moderna tem nos levado a dizer e fazer coisas que a Bíblia não ensina. Hoje as pessoas estão dizendo aí que comer isso não é pecado, beber aquilo não é pecado, então ir àquele lugar, ter um relacionamento sexual fora do casamento não é pecado, né? Homossexualismo não é pecado, nada é pecado mais, nada é pecado. Aliás, a Rede Lobo já dizia isso, né? Através de uma apresentadora aí, nada é errado, desde que você faça com moderação. Desde que você faça com equilíbrio, desde que você faça sem prejudicar os outros. Então Davi diz: Senhor, eu reconheço que pequei. Eu reconheço que não valho nada. E eu preciso de um milagre que o Senhor primeiro tire de mim esse desejo insano de pecar, essa vontade louca de fazer o que é errado. Senhor, deixe-me ouvir de novo a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a voz com alegria. A alegria de que o Senhor me ama, que o Senhor me aceita, de que o Senhor me perdoa. Mesmo que eu sofra as consequências do meu pecado. Ele fala aqui de esmagar os ossos, né? Aí você vai ler o Salmo 32... Aí você vai entender esse pedido de Davi. Lá no Salmo 32 ele começa a dizer assim: bem-aventurado, é feliz o homem a quem Deus perdoa o seu pecado. É feliz o homem a quem Deus apaga as suas transgressões. E ele diz que enquanto ele escondeu o seu pecado, enquanto ele tentou achar uma justificativa para o seu pecado, isso tornou a sua vida miserável. Ele se tornou deprimido, infeliz e com desejo de morrer. Porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos rouba a paz e coloca esse sentimento de culpa, esse sentimento de medo, esse sentimento de derrota, de fracasso. E aí nos leva a enxergar a Deus de forma errada. Nos leva a enxergar a Deus como um ser preocupado só em nos punir, nos castigar. E ele diz: eu quero ouvir de novo a tua voz, com alegria, mesmo que eu sofra as consequências da minha transgressão, do meu pecado. E aí diz: por favor, Senhor, esconda o rosto da minha vida pecaminosa. Esconda o teu rosto dos meus pecados. Versículo 10. E agora ele diz: cria em mim, o versículo 9, né? Agora o versículo 10. Cria em mim, ó Deus. Olha que pedido maravilhoso. Cria em mim, ó Deus, um novo coração. Dá-me um novo coração, Senhor. Terceiro aspecto do pedido de Davi. Primeiro aspecto: lava-me. Segundo aspecto: deixa-me ouvir a tua voz. Mesmo que o Senhor me castigue, mesmo que o Senhor me repreenda, mesmo que o Senhor me discipline, ajude-me a aceitar a disciplina, ajude-me a ouvir com alegria as tuas repreensões. E faz o milagre, Senhor, de trocar meu coração. Tira esse coração de pecado. Tira esse coração de pedra. Tira esse coração de maldade. E dá-me um coração novo. Ezequiel capítulo 11. Deus diz que vai tirar o coração de maldade, o coração de pedra, e dar um coração de carne. E no coração de carne, o que é que Deus vai fazer? Quando Deus coloca o coração de carne, o ser humano tem prazer em obedecer a Deus. O ser humano tem prazer em viver a verdade de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. E Davi pede para Deus lavá-lo, para Deus purificá-lo, para ele ouvir. E aqui ouvir, você sabe o que é ouvir, né? Ouvir é dar atenção, é aceitar a vontade de Deus. Ouvir significa você se colocar em harmonia com a vontade de Deus.
Senhor, eu quero de novo sentir alegria em fazer a tua vontade. Eu quero de novo sentir alegria em ser guiado por Deus, em seguir os caminhos de Deus. Então, Senhor, para que eu possa sentir essa alegria de viver a tua vontade, a tua verdade e os teus caminhos, coloque em mim um novo coração. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e dá-me uma mente limpa. Percebe que coração aqui é mente? Não tem nada a ver com o órgão bombeador de sangue. Coração tem que ver com o centro das suas emoções, com o centro das suas atenções, dos seus sentimentos, das suas escolhas. É aqui que você armazena os conhecimentos necessários para escolher o certo porque é certo e abandonar o errado porque é errado. Era errado essa vida, essa atitude de Davi, de adulterar, esconder seu adultério, mentir, matar. E seu método não vai dar certo, meu irmão, para consertar a sua vida. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E agora, meus irmãos, Davi faz uma coisa aqui que eu e você precisamos entender de uma vez por toda. Eu entro no terceiro aspecto dessa jornada, dessa mensagem de Davi. Ele diz assim: por favor, Senhor, não retire de mim o Espírito Santo. Não retire de mim o Espírito Santo. E aí ele vai dizer por que ele não quer perder o Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus Cristo disse, Deus disse para os antediluvianos: eu vou retirar o Espírito Santo de vocês. E aí a gente sabe por que Deus retirou o Espírito Santo deles. Porque Deus não podia morar num coração cheio de pecado, num coração que tinha prazer em seguir o errado. Deus não tem prazer no mal. Deus não tem prazer no mal. Mas Deus ama o pecador. E o Espírito Santo vai se retirar da terra. Infelizmente, o Espírito Santo será retirado da terra. Agora, como eu disse na mensagem anterior, na mensagem de ontem, a chuva serôdia não é para converter os crentes. A chuva serôdia não é para a santificação dos crentes. De jeito nenhum. Você e eu precisamos da ação do Espírito Santo na vida hoje, agora. Para que quando o Espírito Santo descer em forma de chuva, eu seja um instrumento de santidade para os pecadores lá fora. Porque também dos pecadores o Espírito Santo será retirado. Agora, uma coisa que eu tenho que dizer para você, que já está na igreja, na sua igreja, né, vivendo o cristianismo. Veja, quando o Espírito Santo sai do homem, e aí você lê em Lucas capítulo 8, que o Espírito Santo, quando sai de um homem, você e eu cometemos atrocidades. Veja o exemplo de Davi. Vamos voltar ao caso de Davi. Um homem cheio do Espírito Santo. Ele diz lá em Samuel, capítulo 23, versículo 2, que o Espírito Santo falava na boca dele.
que o Espírito Santo agia na vida dele. E esse homem que tem o Espírito Santo na sua vida, agora resolve, né? Ele não resolveu, né? O pecado, como eu disse, na vida de um cristão precisa ser um acidente. E eu creio que o pecado de Davi foi um acidente. Ele não planejou isso. Ele não premeditou isso. Ele não amanheceu naquele dia dizendo, hoje eu vou pecar. Hoje eu vou encontrar uma mulher casada para eu adulterar. Não foi essa a atitude de Davi. Eu tenho certeza que naquele dia ele cantou, ele adorou a Deus, mas ele tinha uma obrigação. Ele tinha que estar lá junto com o exército, comandando a batalha para defender o seu reinado, para defender o reino dos filhos de Deus. Mas ele ficou em casa. Ou seja, ele deu oportunidade à tentação. Ele abriu a porta para a tentação. Infelizmente, a tentação vai ser uma realidade na nossa vida em muitos momentos. Nós não podemos fugir da tentação muitas vezes como nós queremos. Ela vai ser uma realidade na nossa vida em muitos momentos. Agora, o que nós não podemos é ceder à tentação. E Davi, naquele dia, ele abriu a porta para a tentação, então ele não vigiou essa porta e ele cedeu à tentação. E se você ceder à tentação, meu irmão, se você ceder à tentação, minha irmã, Deus tem um recado para você. Deus ainda vai usar os Natãs dele para chegar até você, não com o propósito de destruir você, com o propósito de castigar você. Ele vai chegar até você para dizer, filho, ainda há esperança para você. Eu ainda te amo. Não aceito o que você fez. Mas agora, o próprio Davi, ele se sentencia à morte. Veja que não foi Deus que disse para ele, você vai morrer. Eu vou matar você pelo que você fez. Não, Davi diz, eu sou digno de morte. Eu sou digno de morte. Eu não valho nada. E tudo que eu faço realmente é fugir, é me afastar do Pai. Agora, aqui, então ele vê a sua miserabilidade, ele vê sua vida realmente completamente destruída por causa do pecado. E ele pede a misericórdia de Deus. Ele começa a enxergar a misericórdia. Para começar, ele começou a enxergar a misericórdia de Deus ao enviar o profeta. Porque Deus enviou o profeta. Deus poderia ter mandado um anjo, como Deus mandou um anjo depois para castigar um outro pecado de Davi. Deus poderia ter mandado um anjo e resolvido o problema. Elimina Davi, pronto. Ou faz com que Davi vá a uma guerra e lá ele seja morto. Resolvido o problema. Mas era isso que Deus queria? Então Deus vai a Davi para oferecer a graça, para oferecer o perdão, para oferecer a salvação, para oferecer o Espírito Santo de volta a Davi para uma mudança radical em sua vida. E quando a tentação vier para você, meu irmão, e você ceder à tentação, você tem que fazer como Davi. Reconhecer que errou, reconhecer que falhou e não tentar consertar um erro com outro erro. E às vezes hoje nós estamos vendo no cristianismo moderno é isso. A igreja hoje, para tentar consertar as pessoas e para manter as pessoas perto da igreja, para manter as igrejas cheias, então a gente diz que não é pecado o que Deus determinou que é pecado. E que tem consequências gravíssimas. Então Davi diz, não retire de mim o Espírito Santo. Veja, Davi sem o Espírito Santo, Davi agindo sem a atuação do Espírito Santo, o que ele fez? Ele adulterou, mentiu e matou. E tentou de todas as formas esconder seu pecado. Você e eu, meu irmão, sem o Espírito Santo, não conseguimos viver uma vida perfeita, uma vida justa, uma vida santa. Precisamos desesperadamente
da ação do Espírito Santo em nossa vida. Agora, Davi deixa claro aqui que ele podia ter perdido o Espírito Santo. E ele pede desesperadamente para Deus não retirar dele o Espírito Santo. Porque ele pecou, porque ele transgrediu, porque ele matou, porque ele mentiu. O Espírito Santo não pode agir num homem que ama a mentira, que ama o pecado, que ama o mal. Por que a Bíblia diz de Jó? O que a Bíblia diz de Jó? Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então esse é o prazer de Deus para mim e para você, que a gente se desvie do mal. Eu falei numa live, na live 36, eu falei de Tiago 8, não existe Tiago 8, né? Existe Tiago capítulo 5, versículo 8, onde Deus diz, achegai-vos a Deus. Tiago diz, achegue-se a Deus, acerque-se de Deus, abrace a Deus, e o diabo fugirá de você. Então fuja do pecado, meu irmão. Fuja do pecado. Agora, se ele vier e ele conseguir derrubar você, ainda há esperança para você. O Espírito Santo ainda está usando profetas nesse tempo presente. Agora, a semelhança de Davi, você tem que, primeiro, reconhecer o pecado, reconhecer que você não consegue sozinho. E segundo é pedir a Deus a misericórdia, né? Pedir para Deus limpar você, para Deus apagar seu pecado e para Deus, quem sabe, até punir esse pecado. Davi não foge das consequências, né? Ele diz assim, ainda que o Senhor me esmagou os ossos. E esmagar os ossos aqui é Davi estar sofrendo as consequências do seu pecado. E a gente sabe que foram duras as consequências que Davi sofreu por causa do seu pecado. Deus vai perdoar você, mas Deus não vai aliviar você das consequências do seu pecado. Então Deus não deixou de amar você porque Ele está punindo o pecado em você. Porque Ele está repreendendo o pecado em você. Porque Ele está disciplinando você. Deus não deixou de amar você. Então o que Davi está dizendo para nós aqui, e ele pede a Deus, é que a disciplina de Deus traga para ele a alegria da salvação. Devolva-me a alegria da tua salvação, diz o versículo. Devolve-me a alegria da tua salvação. E como é que Deus pode devolver a alegria da salvação? Eu te perdoo, filho. Ah, Senhor, se o Senhor me perdoa, então eu não vou engravidar. Né? Senhor, se o Senhor perdoou meu pecado, então eu não vou ser punido por isso. Eu não vou perder esse emprego. Eu não vou acabar nessa situação. Não vou ter essa doença, porque eu transgredi o mandamento do Senhor e me alimentei erradamente. Percebe? Então hoje ficam os cristãos dizendo que beber não é pecado, para que as pessoas se sintam à vontade de pecar e ficar na presença de Deus. Deus disse para Davi, Davi, você pecou, meu filho. E o seu pecado merece a morte. Davi disse, tudo bem, Senhor, eu mereço isso. Mereço a punição, mas por favor devolve-me a alegria da tua salvação. Então o Espírito Santo vai se retirar das pessoas que rejeitam o conselho de Deus, rejeitam a palavra de Deus, rejeitam o projeto de Deus. Estando você na igreja ou não, sendo cristão ou não, Deus vai retirar o Espírito Santo. Agora, imagine a tristeza de Deus quando Ele enviar a chuva serôdia para dividir sua igreja, para separar da igreja os pecadores. Salmo 1, versículo 5. Deus vai separar da sua igreja os pecadores. Deus vai retirar os pecadores da igreja. Como? Retirando deles o Espírito Santo. E aí eles vão perceber que não tem nada a ver com Deus. E aí muitos deles vão fazer aquela oração lá de Mateus capítulo 7, verso 20 e 21, né? Muitos estavam na presença de Deus, como as 5 virgens loucas, e aí dirão a Deus, Senhor, nós pregamos, nós curamos, nós fizemos milagre em teu nome. E Jesus Cristo vai olhar para eles assim, não conheço vocês. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu.
E aqui está a vontade de Deus. Ó. Então o Espírito Santo vai se retirar. Primeiro dos crentes. Que não quiseram a repreensão. Que não fizeram o que Davi fez. Davi pecou. Eu e você pecamos. Tudo bem. Deus disse assim, eu sei que você pecou. Eu sei que você errou. Mas meu filho, eu estou te dando uma nova oportunidade. Eu ainda amo você. Eu quero você. Eu vou punir você. Eu vou castigar você pelo seu pecado. Hebreus capítulo 12. Leia Hebreus capítulo 12, você vai ver. Deus diz, eu vou castigar você pelo seu pecado. Mas lá em Hebreus capítulo 12, Deus diz que vai dar um novo coração. No final da repreensão, no final do castigo, no final da disciplina, Deus diz, eu vou colocar em vocês um novo coração. E nesse coração novo eu vou colocar as minhas leis. Para que você tenha prazer em viver a salvação pela fé. E que a obediência de você seja voluntária e seja fruto da salvação. A lei de Deus nunca mudou, meus irmãos. A lei de Deus nunca foi mudada, porque Deus não muda. Deus não muda, e se Ele não muda, a sua verdade também não pode mudar. Porque a verdade é parte do caráter de Deus. A lei é um atributo do caráter de Deus. Deus não muda, não. E a sua palavra jamais mudou. As igrejas hoje podem inventar, escancarar as portas para os pecadores. Dizer, não, você pode continuar com a sua vida de pecado, porque Deus aceita você e no final Ele vai salvar todo mundo. Que coisa triste. Quebramos princípios, destruímos a verdade para que as pessoas sejam atraídas para Deus pela mentira. Então o Espírito Santo não pode agir no meio dos pecadores que amam e valorizam o pecado. Então ele vai se retirar primeiro dos cristãos. Na chuva serôdia, Deus vai retirar o Espírito Santo daqueles que não fizeram a oração do arrependimento. Que não clamaram, que não pediram a Deus para poupá-los da destruição. Poupá-los de uma vida sem o Espírito Santo. Aliás, fazem até questão de que o Espírito Santo não haja na sua vida. E segundo, Apocalipse capítulo 15, Deus diz que vai retirar o Espírito Santo. Jesus Cristo vai se levantar, então o Espírito Santo vai se retirar do mundo. E aí, isso vai acontecer em Apocalipse. Vai acontecer justamente quando o ser humano... Veja, versículo 8, Apocalipse 15, versículo 8. Quando o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para glorificarem a Deus. O Espírito Santo vai ser retirado de quem? De quem não viveu uma vida para a glória de Deus. Aqui diz duas coisas. Primeiro, eles se voltaram contra Deus para blasfemar o nome de Deus. Segundo, não se arrependeram para glorificar a Deus. De quem o Espírito Santo vai ser retirado, meus irmãos? Daqueles que tornam a verdade de Deus em mentira. E segundo, Paulo disse isso em Tessalonicenses, não é isso? Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, veja, capítulo 2, veja, versículos 10 e 11. Com todo o engano da injustiça, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
E versículo 11. E por este motivo, Deus permitiu que eles acreditassem na mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, acreditaram e praticaram a injustiça. Davi, ele clama a Deus: Senhor, por favor, não retire de mim o Espírito Santo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo agora ele iria valorizar a mentira. Ele ia continuar tentando achar uma justificativa para o seu erro. Ele ia continuar justificando o seu adultério. Não vejo nada demais. Não é o que dizem hoje, que um ato sexual fora do casamento vai até ajudar a felicidade do casal? Olha que mentira! Deus criou o homem e a mulher para serem felizes no casamento. E não existe um terceiro elemento dentro do casamento que Deus estabeleceu. Deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher no singular. E se torna os dois uma só carne. Não existe espaço para adultério, não existe espaço para o sexo livre, não existe espaço para a prostituição. Então quem é que vai perder o Espírito Santo? Todos aqueles que agora justificam a mentira. E aí você se lembra de João capítulo 5, 1 João capítulo 5, versículo 9, que o testemunho do homem é negar o testemunho de Deus, e aí torna Deus mentiroso. Então nós buscamos a felicidade hoje nos relacionamentos livres. É por isso que hoje o ser humano diz que o homossexualismo não é pecado. Quando Deus diz claramente em Romanos capítulo 1, a partir do verso 25, que Deus permitiu o homossexualismo para que os homens experimentem a corrupção em seu próprio corpo, porque trocaram a verdade de Deus em mentira, adoraram a criatura em lugar do Criador. A filosofia humana, o ser humano seguindo filosofias humanas para adorar a própria criatura. E aí, adultério não é pecado, homossexualismo não é pecado. Comer o que quiser não é pecado, fazer o que quiser não é pecado, nada é pecado. Então, aí Apocalipse capítulo 15, versículo 8, é muito claro. Por que o Espírito Santo sai? Porque os homens primeiro blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre os flagelos. O Deus que é todo poderoso, que é amor, que é justo, que é santo, que é perfeito, que é puro. Então os homens blasfemaram. Blasfêmia é tornar a mentira a verdade e a verdade mentira. Foi o que os fariseus fizeram com Jesus Cristo, quando eles disseram que os milagres que Jesus Cristo operava, ele estava operando através de Satanás. Então atribuem a obra de Deus ao Espírito, a obra de Deus ao diabo e a obra do diabo a Deus. É Deus que mata as pessoas, é Deus que se vinga do mal, é Deus que provoca essas tragédias aí. Blasfêmia, blasfemar o nome de Deus. Amanhã nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, a questão daí de a rejeição do Espírito Santo, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aqui está claro, eles primeiro pecam porque rejeitam a verdade. Paulo foi muito claro, diz assim, eles rejeitaram a verdade, então Deus não teve outra escolha a não ser deixar que eles escolhessem o resultado da sua mentira. E aí está. Quantas doenças hoje assolando o nosso planeta, porque o ser humano não quer as leis de saúde estabelecidas por Deus na sua palavra? Quanta tragédia poderia ser evitada se o ser humano aceitasse a lei de Deus como verdade vigente? Não, mas aí vem os crentes dizendo que a lei passou, que a lei de Deus mudou. Blasfêmia. E aí não se arrepende. Uma vez que você... sem lei não há pecado. E sem pecado não há arrependimento. E sem arrependimento não há salvação. Percebe? Por que o Espírito Santo vai se retirar? Primeiro, porque o ser humano rejeitou a Deus e a sua verdade. Então, se o ser humano rejeita a Deus e a sua verdade, nada é errado. Tudo você pode fazer.
Então, aí você não precisa se arrepender. Você não precisa se arrepender de nada. Não há arrependimento. Se não há arrependimento, não há salvação. Se não há salvação, Jesus Cristo morreu em vão. É uma piada a morte de Jesus Cristo. Então Satanás levou o ser humano hoje a acreditar que a morte de Jesus Cristo foi um teatro. Porque eu não preciso me arrepender. No final, Deus é bonzinho, vai salvar todo mundo. O Espírito Santo vai se retirar. Porque hoje as pessoas, mesmo em igrejas, mesmo dentro do cristianismo, as pessoas têm feito chacota do nome de Deus. Zombado do nome de Deus. Então o Espírito Santo vai se retirar dos crentes que trocam a verdade de Deus pela mentira. Prefere acreditar nos ensinos humanos, na tradição humana, do que acreditar nos mandamentos de Deus. E depois vai se retirar de todo mundo, vai se retirar da terra. Por quê? Porque as pessoas não aceitaram o testemunho de Deus. Não aceitaram o projeto de Deus. E para serem felizes, para terem sucesso, terem fama, então eles destroem a verdade de Deus, trocam a verdade de Deus pela mentira. Então diz que a eficácia de Satanás é levar os homens a acreditar na mentira e rejeitar a verdade. Blasfemo do nome de Deus. Então as pessoas não precisam se arrepender. Então todo aquele que não se arrepender, todo aquele que não tiver uma mudança no seu coração, como Davi teve, esse aí será rejeitado e perderá o Espírito Santo. E Davi, quando ele entende essa verdade, esse amor absoluto de Deus, esse amor incondicional de Deus, de visitá-lo para repreender nele o seu pecado, ele diz: Senhor, por favor, quando me castigar pelo que eu fiz, mostre-me a alegria da tua salvação. Não retire de mim a alegria da tua salvação e cria em mim um coração novo, um coração capaz de obedecer os teus mandamentos, capaz de obedecer a tua lei. E Deus promete, em Ezequiel capítulo 11, verso 17 e 18, tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E esses aí, cheios do Espírito Santo, darão testemunho do grande amor de Deus. E quem não quiser, quem não aceitar esse testemunho, quem insistir em trocar a verdade pela mentira, tornar a verdade de Deus mentira e a mentira do diabo em verdade, então esses aí perderão o Espírito Santo, mesmo estando na igreja. Meu irmão, minha oração hoje é que Deus nunca tire o Espírito Santo de você. Então você precisa ter um momento a sós com Deus como Davi. Deixar o profeta de Deus falar com você. E aqui estão os dois profetas de Deus. Não se esqueça de Apocalipse capítulo 11. Aqui estão os dois profetas. Aqui estão os dois raminhos da oliveira. Aqui estão os dois tubinhos do azeite no castiçal. Aqui está a palavra de Deus. Aqui está o profeta de Deus para falar com você. Para tocar em você. E é o Espírito Santo que quer fazer essa obra, que quer fazer esse milagre em você. É Ele que pode fazer, só Ele pode fazer. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus, meu Pai, ajude-me hoje como ajudaste a Davi. Toca-me hoje como tocaste em Davi. Transforma-me hoje como transformaste a vida de Davi. Lava-me e ficarei puro. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alvo que a neve. E por favor, Senhor, dia a dia, não retire de mim o Espírito Santo, mas que Ele consiga, que Ele transforme o meu caráter, a minha personalidade para viver a verdade. E assim eu possa dizer, como Davi disse no Salmo 51, 13, assim eu ensinarei os pecadores e eles se converterão a Ti. Só com o Espírito Santo nós podemos dar esse testemunho de que o Senhor purificou a gente do nosso pecado. E os pecadores, ao olharem para nós, perdoados e transformados pelo Espírito Santo, se converterão a Ti. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.